Que dinheiro? Quem dá pra parar aí, mano? Apanhando. Meio zondado, não vira ele. Nossa, só pra apanhar. Ele foi só pra apanhar que gosta de apanhar mesmo. O bicho é escroto. Ai, pé. Não dá, alguma coisa aí, não dá, o indivíduo. Ei, o cara leva a pena sair pelo litro de vinho. Tava indo, papai. Ele não completou, não.